crianças da sala. Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, ou já tô maquiado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso! Onde? Até no canavial. Pânico! Nós ouvimos. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, pela Jovem Pan. Aqui também o nosso streaming no YouTube, é jp.com.br/pânico. Estamos ao vivo aqui também no streaming. E o nosso Robert de hoje é Diogo José Borba. Tudo bem, seu Diogo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí, viu? Diogo. Convite? O Diogo é de Paranaguá. Isso, vim de longe, hein? Sim. 500 km de carro aí pra conhecer vocês aí. Que cagada que você fez. Quantos pedágios? Bastante. Tudo bem, Diogo. Você faz o que da vida? Eu sou gerente de negócios, vim a trabalho também hoje e aproveitei o embalo aí pra realizar esse sonho, né? Vocês querem continuar? Não, é que é um papo que vale a pena a gente registrar. Pois não. O Carioca tá passando pancake. Descobri. Ah, não. Chegou no ponto eu tô que com tá problema maquiado. na pele, não. Eu tô com problema na pele. Tá maquiado? Qual o problema, gente? Ele é um artista. Todo mundo passa maquiagem pra ir na TV, eu tô aqui passando pra passar na internet. Qual o problema? Tô todo machucado. Bom. Os caras enfiam cola durante tanto tempo, arrumei uma alergia na pele. Muito bem. Claro, eu passo o nariz, cola. Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido Diogo. Obrigado, viu? Valeu, cara. O Diogo é nosso ouvinte de Paranaguá, Paraná. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Oferecimento House. Existe sempre um House para um motivo. Belê, vamos nessa então, vamos lá. Tristeza é retribuir um tchau e perceber que ele era para a pessoa de trás. Hashtag isso pede um House. Quem você convidou, Couve, estilista. Fala, Emílio. Estamos aí, Carioqueta. Continuamos na nossa série. Ah, sim. Nossa série de debates acalorados. Político investigativo. Não. Sem debates acalorados. Nossa. Debates de altíssimo nível. Esse cara é vocês bom. brigando Sempre. muito. Esse cara é bom. Fábio Osterman. Esse cara é bom. Por que sem debates acalorados? Tá com medo, neném? Nossa. É isso, Chamou pra Emília, porrada, ele te irmão. chamou. Tem gente aqui com medo, malandro. Eu tô com medo? Não, nada. Não, você tá com ironia. Eu não. Tá. Sem ironia Bem hoje. irônico. Você tá com ironia por causa do Leonardo. Eu sei. Eu conheço você há 20 anos. Quem é Eu Leonardo? conheço você há 20 Eu tô anos. recebendo uma cobrança na internet, você não tá entendendo. Eu conheço você. É uma há pressão 20 em cima de mim, rapaz. Eu conheço bem você. Não vem, não. Quem que é Leonardo? Não, Nada, deixa quieto. A galera da internet já É uma sabe. sintonia. Você vai com essa turma? Muito bem. Então hoje nós A galera teremos quer aqui... ver sangue, né? Nós teremos aqui hoje nesse programa o Fábio Osterman. Ele é brasileiro, mas ele é um cara fudido. É. Apesar de ser brasileiro. E temos aqui, apesar de ser brasileiro, ele é um cara... O brasileiro é fudido mesmo. Ele fez economia, ele fez competitividade global nos Estados Unidos, fez política, sociedade civil. Ele é um cara bacana. Então vamos ver Palestrinha? qual é a visão dele. Mestre em ciências sociais, ciência política na PUC do Rio Grande do Sul. Não, Estados Unidos, Alemanha, o cara tem um diploma elegante. Você que indicou a pauta, Emílio? A pauta, cara, quem indicou a pauta? Foi você a que indicou Paulinha? essa Não, pauta? não fui eu que indiquei a Paula, nem foi a Paulinha. Não? Foi quem? Foi Foi o... você. Como é que ele chama? Que veio aqui. Tonholi. Foi Terça-feira. o Tonholi? Terça-feira. O Tonholi tá aqui também hoje. Isso, foi o Leandro Leandro. Narlock. Leandro Narlock é o politicamente incorreto. Não é isso? É isso aí, bichão. Então hoje... Pô, mas ela que trouxe. Você É. me desculpa. Não. Méritos A a Paulinha Paulinha. que fechou. Mérito do Uber que tá trazendo ele. Agora Uber Pesquisou. compartilhado. Isso É aí. referência. É. Boa, Paulinha. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan.
Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, pela rede Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos no aplicativo e agora tem um canal aqui no YouTube. É um streaming do Pânico. Um abraço para todos vocês. Um grande beijo para vocês aí do YouTube. É jp.com.br/pânico. Você pode entrar lá e assistir a nossa entrevista aqui com as câmeras aqui do estúdio ao vivo. Muito bem, vamos nessa? Porra, o cara tem um currículo imenso. Se vocês me permitirem, eu nem vou falar porque é muita coisa. Mas ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez Economia, graduado em Liderança para Competitividade Global pela Georgetown University, nos Estados Unidos, fez Política e Sociedade Civil pela International Academy, ele na Alemanha, mestre em Ciências Sociais, é muita coisa para falar, mas temos aqui o cientista político e advogado Fábio Horstmann. É isso? É isso, Fábio? Horstmann. É mais ou menos isso aí. É Horstmann. Horstmann, se quiser. Mas pode falar Ostermann. Você Ostermann. É austríaco? Você é de Não, onde? é alemão. Alemão? É alemão? Você é de onde? Eu sou de Porto Alegre. Acabei de vir de lá, inclusive. Gaúcho Agora de Porto manhã. Alegre. Sim. Fábio, é o seguinte, cara. Você... Temos aqui Tonholi também, uma salva para Professor Cláudio Tonholi. Professor Cláudio Tonholi, que tem trazido assim muita discussão. Revelações, grandes revelações, sempre. Revelações. E o professor Tonholi aqui também. Fábio, o homem do furo, o homem do furo. Esse seu currículo realmente é um currículo invejável, mas você é o quê na bagaça? No geral? Apito. Na bagaça, no geral. Deixa eu ver. Sou porto-alegrense, sou gremista, tá meio complicado. Sou cientista político, atualmente eu sou diretor educacional. Eu sou diretor executivo da Fundação Educacional de um partido, do PSL, Partido Social Liberal, que é um partido que está em reconstrução. Então eu sou o cara que está trabalhando no backstage ali para fazer desse partido algo de novo e algo de produtivo para a sociedade brasileira na política. Quer dizer, você é dos caras jovens que estão entrando na política. Pode-se dizer que sim. É isso aí. Exato. E o que quer dizer Partido Social Liberal? Isso. Partido Social Liberal é um partido liberal, mas que busca dar uma ênfase muito clara na questão social. Ou seja, não é porque nós defendemos o livre mercado, a livre cooperação social, defendemos a propriedade privada, que nós não nos preocupamos com a parte social também. Nós nos preocupamos sim com a parte social, mas nós queremos muito claramente que ela seja abordada de forma efetiva, de forma clara, especialmente acabando com privilégios que hoje estão lotados em todo o governo federal, estadual e municipal. Essa é a nossa pauta, de diminuir privilégios, reduzir o peso do Estado nas costas das pessoas e, claro, melhorar a vida, especialmente daqueles que mais precisam. Então, mas você acha que essa conta fecha num país pobre que nem o Brasil? Você acha que dá para ter uma economia liberal e assim mesmo ter benefício social? É justamente pelo fato de que nós não temos uma economia liberal que nós temos tanta dificuldade em equacionar nossos problemas sociais. Pelo fato de que a gente acaba gastando tanto dinheiro em tanta coisa desnecessária, a gente acaba faltando para aquilo que realmente precisa. Hoje, por exemplo, a gente tem uma estrutura de, pelas minhas últimas informações, 32 ministérios, confere? Isso. Acho que realmente 30, a gente fazer uma... Não, a Dilma tinha dado uma reduzida para 32. Eram 39, mas Sim, que 39. Essa diminuição foi muito mais cosmética do que, de fato, porque ela pega a secretaria e dá poder de ministério. Exato. Entendeu? Então ela acabou mesclando ministérios, mas na prática não se perdeu o orçamento, não se diminuiu o orçamento. Aparelhou, né? E acabou, enfim, ano após ano, apesar da crise já que se via faz tempo, acabou aumentando mais e mais os gastos públicos. E a sociedade brasileira não aguenta mais. E agora se fala mais em aumento de impostos, aumentar mais impostos. Mas, sinceramente, a gente precisa realmente ter uma visão mais clara para cortar gastos e estabelecer as prioridades da sociedade brasileira. Porque do jeito que está, não tem jeito, não tem que aguente. Então, mas o Macri fez isso na Argentina, tá uma puta cagada. Já esteve pior, né? Então, mas ele fez agora e a sociedade, nesse primeiro momento, tá sofrendo muito, que aumentou tudo lá na Argentina, os caras já não têm dinheiro nem pra comprar carne. É natural, né? Porque pra o que ele tá fazendo agora, né? o que ele tá fazendo agora é que governos pós-governo, especialmente durante uma década inteira, os governos Kirchner adiaram fazer esses ajustes tão necessários e acabaram empurrando com a barriga. Porque acaba indo pro populismo, exato, né? Fizeram mais ou menos como a Dilma fez. E mesmo o Lula, que chegou a ter uma base na Câmara de cerca de 80% de apoio. Com aprovação popular absurda. E não fez as reformas necessárias, ou seja, empurrou com a barriga. Que eles chamam de pacote de maldades, né? Não quis encarar o desgaste político que isso traria e acabou deixando uma herança maldita
não só para sua sucessora, que acabou piorando toda a situação, mas para toda a população brasileira. Você tá num partido que tem um adjetivo liberal. E a gente sabe que entre as deficiências do Brasil, toda vez que você fala que você é liberal, já falam que você é de direita. O Winston Churchill era liberal e não era de direita. Você podia explicar pro afegão médio o que é ser liberal? O que é ser liberal? Ser liberal, na minha concepção e na concepção que a gente busca trazer no partido, é defender não só a liberdade econômica e não só as liberdades sociais, ou seja, defender questões como casamento gay, defender uma visão mais progressista em relação à descriminalização da maconha, por exemplo, mas ver a liberdade como algo indivisível, algo que não se defende de forma casuística, ou seja, só em favor daquilo que me interessa. Benefício próprio. Não defender só a própria liberdade, mas sim defender a liberdade alheia. A gente gosta muito de uma frase do Joaquim Nabuco, grande liberal brasileiro, que dizia que a gente precisa se educar e educar os nossos filhos no respeito à liberdade alheia. Porque essa é a única maneira da nossa própria liberdade não ser um fruto gratuito do destino. E no Brasil acho que falta essa cultura de defesa da liberdade alheia. O que a gente vê são vários grupos de pressão que acabam trabalhando só no curto prazo para defender sua própria liberdade, quando na verdade... É isso? É respeitar o individualismo de cada um, é isso? Exato, é ter um Estado que dê direitos iguais para todos, que trate a todos de forma igual perante a lei, mas que permita que a gente jogue num campo plano, num campo limpo. Então, mas isso aí, o que você está dizendo é o seguinte: eu vou garantir todo o direito individual que você tiver. Beleza? Se você quiser ser gay, você vai ser gay. Se você faz o que você quer da tua vida, porque você tem direito à sua vida. Porém, na parte econômica e na parte constitucional, eu serei um cara que vou ter que respeitar aquilo lá. Seria mais ou menos isso. Um cara que ele é liberal. Ele é liberal pro pessoal, porém, pro Estado, pra economia, ele quer uma coisa, não quer ser liberal na economia. Não. Justamente o contrário. Quer que a economia... uma economia liberal é uma economia livre, ou seja, uma economia onde a gente não dê tanto poder para políticos ficarem interferindo em que tipo de empresa pode vender tal produto, que tipo de país pode fazer comércio aqui dentro, que tipo de pessoas podem exercer tal ofício. É isso que defende... o liberalismo econômico. E é isso que a gente defende também. Porque a gente vê que o liberalismo, na verdade, ele é uma visão de ceticismo em relação ao próprio poder político. A gente desconfia de políticos. A gente não quer dar poder não quer dar tanto poder pro político. Exatamente. Porque o liberalismo é essencialmente uma visão humilde em relação à própria humanidade. A gente pensa, olha, eu mal sei o que é melhor pra minha própria vida. A gente faz tanta cagada no nosso dia a dia, pessoalmente. O que me leva a crer que alguém lá em Brasília, que não sabe quem sou eu, que nunca me viu na vida, que não sabe nada da minha circunstância, vai saber o que é melhor pra mim? Mas eles pensam em coletividade, não é? Ô, Fábio, mas aí você não Dizem pensar. Dizem coletividade, eles pensam num grupo de pessoas. Não dá pra pensar num indivíduo somente. Eles pensam numa ideia de coletividade, não é isso? Eles pensam mesmo? Ou eles só dizem pensar? Não, alguns devem pensar, nem todos. Mas peraí, deve haver exceções, não é? Vamos ficar mais no campo filosófico. Mas você não acha que se deixar o mercado, que nem eles falam, não, o mercado que tem que regular. Deixa na mão do mercado, que o mercado regula. Aí não vai ficar uma zona? Se só o mercado for organizar como é que funcionam as coisas, ditando a mesma regra... Não, mas eu tenho umas agências. Peraí, só. Tá, mas tem as agências. É importante que a gente tenha uma base de instituições, ou seja, garantindo os direitos individuais, garantindo que uma empresa, por exemplo, não vai lesar o consumidor, não vai lesar o indivíduo, garantir o direito de propriedade, que é a base fundamental da nossa civilização, na verdade, né? Muitas vezes a gente acaba ignorando isso, mas o direito de propriedade é a base não só dos nossos valores morais, mas da própria relativa prosperidade que a gente já atingiu. Se não fosse direito de propriedade, a gente não teria chegado onde chegou. É só olhar, inclusive, os países que tentaram abolir o direito de propriedade. Não só países, mas mesmo experiências. Porque a gente sabe... O Lula adorou esse negócio de direito de propriedade, né? Triplex, ele é cheio de propriedades. Ele é cheio de propriedades no nome de amigos, né? Guilherme Boulos também adora. Esse aí gosta de pegar a propriedade dos outros pra dar pros seus, né? Isso. Mas, claro, o direito de propriedade presume que o direito de propriedade vai ser transacionado de forma legítima, né? Ou seja, eu vou pegar o meu próprio dinheiro adquirido de forma legítima fruto do meu trabalho e vou comprar o que tiver mais de acordo com meus valores e minhas finalidades na vida, ou da minha família. Enfim, essa é a base do direito de propriedade. Mas quem que vai ditar o que é profano e o que é sagrado nessa sociedade que a gente está aqui bolando? Não sei se necessariamente a gente precisa ter uma visão
estatal do que é profano ou sagrado. Precisamos, Eu acho que sim. o que é, Nós precisamos, Tá do sim. laico, meu Emílio. pois é, eu acho que a gente Constituição, tem né? que... Constituição vai Boa. determinar quais são os valores sociais Claro. do nosso país e de que forma a gente vai buscar eles. Hoje no Brasil Mas a gente tem uma Constituição que Essa Constituição coloca... nossa... A nossa Constituição tem pessoas... Ela é chamada de Constituição Cidadã, mas um dos constituintes, saudoso Roberto Campos, costumava chamar ela de demagoga, na verdade, né? Porque ela basicamente estipulou uma série de direitos e atribuições ao Estado que se sabia já na época que não se tinha condições materiais para garantir. Ou seja, se colocou um grande pepino nas mãos dos nossos gestores públicos, especialmente. Exatamente. Fábio, você- Ela é muito controversa, essa Constituição, né? Ela é uma Constituição... por exemplo, eu tenho direito de expressão, mas ao mesmo tempo você tem direito à sua individualidade. Então eu não posso falar nada... Eu posso falar de você, mas não posso falar de você. A nossa Constituição, ela é assim, ela é bonita. Você não pode deixar você me ofender. O artigo 5º, inciso 10º da Constituição prevê a inviolabilidade da imagem. Sim. É por isso que os repórteres do Pânico foram tão atazanados por esse justiceiro de plantão, porque fala, o Pânico me pegou, o artigo 5º, inciso 10º, isso violou a minha imagem. É inciso 11. Isso é... Não, o quinto, tá errado, é o 11. é o quinto. Não, ele deu uma viajada. Artigo 10. É o artigo Artigo 5º, inciso 10º. Tá errado. Ô, Então, Fábio, quer dizer, essa Constituição tem que mudar, Fábio. A Constituição trouxe vários avanços, né? Especialmente se a gente for lembrar que a gente estava vindo de um contexto pós-ditadura. Ou seja, era importante reafirmar certos direitos, né? Direito de livre expressão, mesmo a livre iniciativa, que muito se fala, né, Cláudio? Que a ditadura militar foi uma ditadura de direita, que defendia a liberdade econômica, mas a ditadura militar, na verdade, foi uma ditadura estatizante, que aumentou a participação do governo na economia. A ditadura militar brasileira, na verdade, se assemelha muito economicamente ao governo Dilma, pela sua perspectiva anticapitalista, estatizante, sem rumo, inclusive, né? Porque parecia que as únicas pessoas que entendiam um mínimo de economia, como Roberto Campos, Simonsen e Gudin, que estavam no início, Delfim é um dos maiores conselheiros do PT, né? Da história do Brasil, eu acho. E nós temos uma coisa, a gente tinha no governo militar, tem esse mito de que eles caras só atazanavam a esquerda, e a quantidade de empresários que foram extorquidos por militares. Por exemplo, o Francisco Bocaiúva Catão, que vendeu o Jardim Botânico para o Roberto Marinho, ele teve que, quando ele saiu candidato civil em 65, lançado pelo Juscelino Kubitschek, ele teve que contratar para as empresas dele um monte de militar para ele parar de ser extorquido por militares. Então, é o mesmo estatismo que a gente viu no PT. O Lula é um cara militaresco. Né? Não, o Lula é um monarca. era o cara do Golbery. Não, o Lula é um monarca. É o rei. Então é a mesma tradição. É uma tradição militar usando o Estado para extorquir a livre iniciativa. É igualzinho. O governo Lula é igual ao governo militar. Só não tinha fechamento do Congresso. O negócio deles não é capitalismo, não é socialismo. O negócio deles é... capitalismo de Estado. De compadres, né? O capitalismo de vem cá me pede um favor que eu te dou um favor, do toma lá e dá cá. E é por isso que a gente precisa acabar com isso. O capitalismo de Estado que você falou agora é a China. A China seria um extremo, né? O Brasil tá no meio do campo ali. Mas eles chamam de capitalismo de Guanxi. Você deixa a livre iniciativa atuar, mas você regula, né? Aqui não. O problema, se o cara rouba na China, o cara vai pro paredão e a família tem que pagar a bala. Aqui não, o cara rouba, vai pra cadeia, faz uma caixinha... vaquinha, né? O Zé Dirceu. Vaquinha. Pra pagar Você os ajudou jacuzzi. a vaquinha do Zé Dirceu ou não? Eu ajudei. Não. Você ajudou, Tonholi. Você ajudou, tá lá sua assinatura confesso. lá. Mão esquerda, punho em risco. Camisa cor-de-rosa. Eu pedi pra pegar os caras que assaltaram o Banco Central pra tentar roubar o caixinha dele. Ô, Fábio, agora me fala uma coisa. Você tá morando no Brasil? Ou você tá Você tá aqui no Brasil? Não, eu moro no Brasil. Eu me divido atualmente entre Porto Alegre e São Paulo. Cheguei de Porto Alegre agora de manhã. Entre Porto Alegre e o Brasil. Né? E quem é a sua turma? Quem é a sua turma? A minha turma, olha, a Mária, a Suzana, o Paulinho, o Carlos. Deixa eu conhecer. Filipão. Eu estive envolvido. Bruno De Luca. Eu estive envolvido em algumas instituições aí, né? Porque tem uma série de grupos surgindo aí. Uma coisa que a gente costuma dizer é que a Dilma foi a maior invenção multiplicadora de liberais no Brasil. Porque a incompetência dela, a incapacidade, a torpeza das iniciativas dela fez muita gente acordar pra, opa, a gente precisa mudar.
E não é só mudar de governante, a gente precisa mudar de ideia. A gente precisa mudar o sistema operacional. Claro. Não é só mudar o cidadão ali que tá atrás. E com isso tem surgido muitas instituições. Eu participei muito da criação de diversas delas. Eu ajudei a criar Estudantes pela Liberdade, que é uma rede que hoje está por todo o Brasil. Uma rede basicamente de estudantes que atuam criando grupos de estudos, fazendo iniciativas de ativismo nos seus próprios universidades, cidades. Então, em todos os estados do Brasil, essa instituição tá organizada. Eu sou um dos fundadores também do Movimento Brasil Livre. Hoje eu não tô mais, até porque eu tô fazendo um trabalho partidário. Por que você acha que o movimento se desvirtuou? Não, eu acho que todo mundo ali sabia que o movimento precisa permanentemente se renovar, precisa se atualizar nas suas pautas. Nisso também está inserido até as próprias pessoas que lá estão dentro construírem seu próprio caminho e entenderem que seu tempo de participar do movimento chega. Até porque eles precisam se politizar, né? Porque também, não adianta a gente ficar só na corneta e não pegar... Exato. Eu optei por buscar uma iniciativa mais prática pro meu dia a dia. E também, enfim, eu sou também professor na Faculdade de Campos Sales, aqui na Zona Oeste, então para que eu pudesse conciliar de uma maneira mais interessante minhas atividades também políticas e acadêmicas. Mas você não acha que, assim, muita gente vem aqui e fala que tem que enxugar o número de partidos, etc. Daí cria mais um partido. E daí polariza mais e mais e mais. E então, você acha que nunca... A reforma política, criando partido, assim, você acha que é viável? Uhum. Então, a gente ouve falar muito que o Brasil tem muito partido, mas na verdade o Brasil tem pouco partido. O que o Brasil tem muito é legenda. O Brasil tem muita legenda. Partido político é uma instituição organizada que defende uma pauta de ideias. E que tem princípios e que tem um programa. No Brasil a gente não tem isso. A gente tem um grupo imenso de pequenos partidos que... ganham sorte, grana. Vale dinheiro. O cara monta a coligação, ele ganha 40 segundos, fundo partidário. Então o cara tem tempo de televisão e fundo partidário. Qual é a chance desses pequenos partidos, ou os partidos que se parecem, se juntarem? Eu acho que... Eu defendo uma solução um pouco mais radical para isso. Tipo o quê? Que é o fim do fundo partidário. Eu acho que isso é uma pauta que a sociedade brasileira precisa comprar, de fato. Os partidos políticos precisam se sustentar de acordo com o seu apoio da sociedade. Liberar todo mundo fala aí da campanha, das empresas bancarem as campanhas. Isso é um absurdo. Tem que voltar as empresas a bancar as campanhas. Concordo. Não é? Porque é uma forma legal de você poder registrar. Porque agora, com o nosso ministro do Supremo lá, o do Anel lá, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. Não, Gilmar Mendes? Não, aquele que fala, que bota a capa preta e fica tudo falando rebocado. Marco Aurélio. Não, caramba. Barroso. O Barroso. O Barroso, ele foi um cara que tá lutando e conseguiu aí montar esse esquema de que só pessoas físicas podem doar pra campanha. Pronto, agora... É o Império do Caixa 2. Agora vai ser pior do que já é. Vai ser o Império do Caixa 2, especialmente da parte dos grandes partidos que... Ou a campanha vai ficar mais pobre. Acho que a camiseta porque se a empresa vai lá e vai ficar mais pobre. Tem grana da criminalidade. Mais pra frente, mas é que assim, ela vai querer... Mas você não acha? Eu tenho uma teoria. Eu acho que quando o dinheiro encontra o poder, existe corrupção. Não tem como não ter. Por exemplo, você vê a FIFA, Josef Blatter, um suíço, como nós europeus. Quem diria que nós europeus iríamos ver esta mancha? Quem diria, né? Josef Blatter. O grande problema, na verdade... Michel Platini. Quando nós, europeus... Peraí, mas isso aí você não pode esquecer. João Avelange. Platini é corrupto. João Avelange, grande, 100 anos, né? Calma. Você não acha que se juntar ali, porque o poder, um vai corrompendo o outro, eu tenho o poder... Mas aí que tá, a gente tem que limitar o poder. E a gente tem que acabar com essa estrutura de venda de favores. E quanto mais poder a gente dá pros políticos, de eles, por exemplo, determinarem... A regra do jogo. Determinar a regra do jogo de maneira tão intrusiva. Porque assim, a gente tem que ter uma base, né? Tem que ter uma base pra garantir, como eu disse, direitos individuais, direitos de propriedade, concorrência, etc. Mas do jeito que tá estabelecido hoje, os caras definem que tipo de celular a gente vai comprar, que tipo de empresa vai ter acesso a benefício fiscal, que tipo de produto vai poder ser vendido em tal localidade. Isso é muita intrusão, isso é incentivo claro pra corrupção. Enquanto a gente seguir nessa base de incentivos,
só vai dar nisso. Só É vai aquele dar famoso Lava Jato, pós-Lava É Jato. aquele famoso ditado, oferece Autoritarismo, não, oferece dificuldades para obter facilidades. Perfeito. Não é? Isso favorece a muita gente. Claro. É uma o ditadura povo brasileiro precisa velada. perceber que quanto mais poder, quanto mais demandas a gente levar pros políticos, mais felizes eles vão ficar, na verdade. Eles vão ficar mais satisfeitos. Opa, mais Tem uma recursos perguntinha pra poder pra manipular. te fazer. O ex-presidente Fernando Henrique, ele criou esse processo pelo qual você não precisa fazer licitação para as compras da Petrobras em nome da urgência. É verdade. E foi esse dispositivo que gerou toda essa corrupção da qual... Vamos lembrar que a corrupção na Petrobras não vem de agora. FHC. E o meu ídolo Paulo Francis morreu quando publicou que havia uma conta de 50 milhões de dólares da Petrobras na Suíça e ele foi processado pelo Joel Renault, diretor da Petrobras, tomou uma ação de $1 milhão e morreu do coração em Nova York. Bom, continua, apesar do acordo de leniência, empreiteiras anunciaram ontem que vão pagar $1 bilhão, fazer carta de desculpas, a Petrobras continua funcionando em regime de não licitação. Como é que a gente vai corrigir nós, os afegãos médios, como nós vamos corrigir isso? Acho que a gente precisa se preocupar em primeiro lugar. Em vender a Petrobras. Por que raios a gente tem uma companhia petrolífera? Vende. Porque o nosso petróleo, por acaso, é mais barato. A gente paga mais barato por gasolina do que os americanos, por exemplo, que não tem uma empresa deles. Claro que não, a gente paga muito mais. Além da gente pagar uma gasolina mais cara pelas ineficiências inerentes ao próprio fato de ser uma empresa estatal, que não tá sujeita à falência, que não tá sujeita... A gente é pobre. A gente é pobre. Mas justamente por isso que a gente não tem que ter uma Petrobras. Então, mas é lascado. Tem capacidade administrativa pra fazer. Não, mas peraí, gente, também não subestima o Brasil, não. Mas nesse momento não tem muito tempo. A gente não é tão pobre. Porra, vai Não, perder a o Brasil é Petrobras. tão lixo assim, não vai perder a Petrobras. Não, Tem que vender. Tem que vender. Pachel? Tem que vender. Pra ser um país... Não. A Petrobras é fonte de ineficiência, Olha, Emílio. é fonte de corrupção absurda. A gente tem que encarar o fato real. A gente não tem instituições de controle, de transparência pra ter um Estado tão gordo. Criemos. Se no futuro a gente desenvolver, daí a gente pode discutir mais abertamente. Por exemplo, tem o exemplo da Noruega, que tem uma empresa estatal. Mas a gente vai se pautar no exemplo da Noruega? Eu acho que não, né? A gente precisa se pautar no exemplo dos países que um dia foram pobres e se tornaram ricos. E 100% deles fizeram esse processo não por meio de criação de empresas, inflamento. Peraí, deixa ele falar. Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. Bom, eu posso citar 80 países. Não, mas a Austrália tem, 10% da população do Brasil. Estados Unidos. Não, Estados Unidos é a Segunda Guerra. Estados Unidos, não, Estados Unidos se tornou um país rico muito antes da Segunda Guerra. Segunda Guerra. Estados Unidos se tornou um país rico e próspero muito antes da Segunda Guerra, com base justamente nesses princípios Não, mas que eu tô defendendo aqui. por exemplo, se você pega a Apple, do nosso querido Jobs, você conhece ele, Jobão. você teve lá. Você pega lá, só a Apple é a bolsa de valores do Brasil. Então você vê a diferença. Mas como é que se criou isso? A diferença Como é que se criou isso? Foi por acaso criando empresas estatais? Foi por acaso tendo 32 ministérios? Foi o contrário. Sei, cara. Eu foi o acho que contrário. é uma questão de foi criando um pobreza. ambiente, criando um ambiente de Iniciativa segurança. privada. Foi por meio da iniciativa privada atuando sob um ambiente de segurança jurídica. Isso que falta no Brasil. No Brasil toda hora se muda a regra. No Brasil toda hora chega lá e é regime de urgência. Exato. É uma exceção aqui porque esse setor é estratégico. É uma exceção aqui porque esse cara é amigo do Lula. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa criar um campo Erenice plano. Guerra. Então, mas- Erenice Guerra, Mas, é ô, Fábio, ANAC, é não sei o então, quê. Ô, Fábio, mas você não acha que o principal... Principado de Mônaco. Não. O que foi, ó? Porra. Que Principado de Mônaco. Pô, estamos numa discussão bacana aqui, né? você vai. de Mônaco. Desculpa. Se não tiver o que falar, cala a boca. Desculpa. Fecha o microfone. Ô, Fábio, Toma. você não acha que o principal era o Brasil descobrir qual é a vocação dele? Porque às vezes a gente não sabe direito. O que nós vamos ser? Não sei. Eu sou meio cético em relação a essa ideia de que um país de 200 milhões de pessoas precisa ter uma vocação. Por que a gente não pode ter milhares, milhões de vocações? A gente precisa... não deve ser o país ou o governante, porque a gente já correu esse risco. Aliás, a gente já caiu nesse equívoco no passado várias vezes. Governo Getúlio Vargas, governo militar, que achavam que a gente precisa direcionar o país para um rumo. A gente precisa, na verdade, parar de dar tanto poder para governantes. Viabilizar. E permitir que as pessoas experimentem, que as pessoas empreendam, que a livre iniciativa flua.
Que as pessoas, cada um de nós, busque sua própria vocação e aí sim, o país vai melhorar. Aí sim, mais riqueza vai ser gerada. Essa é a única maneira. Não é ciência de foguete. É desburocratizar, né, o desburocratizar, sistema. tem que reduzir os obstáculos e permitir que as pessoas... Porque a experiência demonstra, mundo afora, onde as pessoas são deixadas o mais livres possíveis para empreender, para criarem riqueza, buscando seu próprio benefício, elas acabam gerando benefícios públicos. A gente tem que focar menos nas intenções e mais no resultado. Fábio, eu posso dar um exemplo pra você? Você acha que a intenção não vale nada? A intenção vale muito pouco. A intenção vale para fins de propaganda, como a gente tá vendo. Fábio, vamos lá. A internet é livre, correto? Entre aspas, ela de certa forma... Não, ela de certa forma ela é livre, ela tem uma liberdade. Veja só como que ela cresce em forma de empreendedorismo, porque não tem tantos obstáculos. Hoje ela consegue derrubar várias instituições burocráticas. Por quê? Porque ela funciona livremente. Exato, é o que o economista austríaco Schumpeter chamava de o processo de destruição criadora do mercado. Ou seja, se a gente não ficar metendo o bedelho do governo na história, cada vez mais vão vir novas tecnologias, cada vez mais vão vir novas inovações que vão melhorar a vida das pessoas, necessariamente. Por exemplo, máquina de escrever, mal lembro o nome de tão antigo que é, né? Máquina de escrever, bip, todas as tecnologias, não precisou um burocrata vir e dizer, não, a gente precisa parar de produzir isso aí e começar a produzir computador, começar a produzir celular, não! As pessoas simplesmente, por é legal esse negócio, e as empresas começaram... Eu acho que se eu investir nisso, como a Apple fez, vai ter mercado. E por isso que a gente tá aqui, ó. Um monte de gente de iPhone aqui em cima. Antes de existir iPhone, a gente não sabia que a gente precisava. Mas os pobres não têm iPhone. Sim, compra na Santa Efigênia. Pobre não tem iPhone. Compra na Santa Efigênia. Pobre não tem iPhone. Tem celular. Emílio, é só pra rico. Emílio, por que pobre não tem iPhone? Pobre não tem iPhone. Vamos, Tem na Santa Efigênia. vamos considerar a tua hipótese como válida. Por que pobre não tem iPhone? Porque não cabe 2 chips. Não cabe 2 chips. Mas olha só, vamos voltar. Vamos voltar um pouco então. Por que pobre precisa de 2 chips? Não sei. Por que pobre precisa de É pré-pago o celular. Peraí. Operador é Vai dar caro. concorrência. Vocês acham que nos Estados Unidos o cara precisa estar usando 2 chips no celular? Não, ele nem tem WhatsApp lá porque a mensagem é de graça. Exato, lá tem Obrigado. concorrência entre as operadoras. Aqui concorrência. não. Aqui a gente vive sob um oligopólio. A gente precisa liberalizar esse mercado. Pra lembrar, o senhor Sérgio Andrade da Andrade Gutierrez Lá vai você, era dono cagueta. da Telemar. O Lula transformou ela em Oi. O Lulinha. E ele botou na empresa do Lulinha 3,2 milhões na Game Corp. É assim que funcionou. Aí volta Lulinha, grande empreendedor brasileiro. esqueceu Né? da A gente antena tem do Steve fenômeno. Jobs, outros tem Esqueceu da Lulinha. antena do sítio de Atibaia, que só ele tem uma antena exclusiva pra celular. O cara Pega por isso que ele 8G fala em lá. parábola, é parabólico. 8G. É um cidadão diferenciado, né? Olha, estamos aqui com o Fábio. Eu vou passar aqui para você o serviço. É Fábio Osterman.org. Eu vou. Esse é meu site. Tá meio defasado, tá meio. Eu arrumo pra você. Tá meio mal aí. Opa! Umas fotos Manja sem de camisa. website? Tudo. O Twitter e o Facebook é Fábio Osterman. Eu vou soletrar Osterman para você escrever direitinho, para você conhecer o trabalho dele. É O-S-T-E-R-M-A e 2 N's no final. Osterman. Sei. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Eu must go ver. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre aqui no Pânico, o Fábio Osterman. Ele é cientista político e advogado. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele estudou Economia, é graduado em Liderança para Competitividade Global pela Georgetown University dos Estados Unidos. Ele fez Política e Sociedade Civil na Alemanha. Ele é mestre em Ciências Sociais, Ciência Política na PUC do Rio Grande do Sul. É um gaúcho, não é? E está aqui conversando com a gente e é cofundador da Rede Estudantes pela Liberdade. E agora ele vai entrar na política. Para você conhecer mais o trabalho. E a gente está conhecendo aqui também esses caras que estão entrando na política agora, já que a gente está num momento muito complicado do Brasil, não é? As pessoas nunca se falou tanto em política, a gente está vendo lá o que está acontecendo no Congresso, o impeachment da presidente. Aliás, achei bonito o Renan, ele fala impeachment. O impeachment.
da Dilma, impeachment. É isso que dá. A gente devia falar impedimento, não impedimento. Pois é, né? Seria mais... Pô, por que Impedimento fala é futebol, impeachment? pô. Aí Pois é, poderia gerar essa confusão, né? Poderia gerar confusão de que depois do impedimento volta a jogada com o time adversário. Por que fala holding? Por que fala... E tentou fazer o impedimento. Os caras foi o falam Maranhão. bonde, sabe o que é bonde? Bonde é passagem de trem em inglês. Bonde, cacete. O Brasil ele absorve bem essa coisa do americano. O anglicismo. Agora, Fabião, o anglicismo, eu tenho boa. uma dúvida aqui. Eu queria saber se esse conceito de liberdade econômica não é uma coisa um pouco utópica. Porque você precisa ter, eu acho que todos os países com a mesma cabeça, você não concorda? Por exemplo, a gente tem a OMC, né, Organização Mundial de Comércio, que muitas vezes tentou intervir contra os Estados Unidos, principalmente em negociação internacional, né? Porque os Estados Unidos sempre impõem muitas taxas, né, para importar produtos e querem facilidade para exportar. Então, teoricamente, se você abrir as pernas aqui no Brasil, vender a Petrobras e tudo, acho que a economia acaba. Será? Entendeu? Eu não sei, é isso que vem na minha cabeça. Você não pode ser tão ingênuo O que a com gente relação à percebe economia. o que a gente percebe é que essas manobras protecionistas que todos os países do mundo praticamente, excetuados alguns países que não por acaso são países extremamente ricos, como Singapura, Nova Zelândia, Austrália, países que têm uma visão mais pró-comércio internacional, esses países acabam, na verdade, impondo um cerco aos seus próprios cidadãos, porque eles impedem o acesso de produtos estrangeiros aos seus países. E acabam também beneficiando artificialmente algumas indústrias dos seus países, né? Mas num cenário, por exemplo, de que o Brasil abrisse suas, digamos assim, que nem no século XIX, né? A abertura dos postos às nações amigas. Se a gente abrisse totalmente o comércio, unilateralmente, ou seja, independente dos outros países abrirem ou não, o que ia acontecer conosco? Ia acontecer conosco que a gente teria acesso a produtos, a bens e serviços baratos, de alta qualidade de todo mundo. Se os produtos brasileiros pudessem competir, certamente a gente teria alguns setores, mas aí não seria o governante, não seria o presidente, não seria o governador quem definiria quais setores seriam mais competitivos, mas sim o processo de mercado, né? Ou seja, a demanda de consumidores e a oferta dos produtores. Mas aí o Brasil também não está tomando muito de goleada em muitos setores? Mas por que ele tá tomando de goleada? Ele tá tomando de goleada porque não investe em ciência, tecnologia, não entendeu? O Brasil toma de goleada em diversos setores pelo fato de que a gente acaba tendo essa visão de que o governo precisa orientar os investimentos, o governo precisa orientar os incentivos. Se o governo simplesmente... Porque o governo é aquele cara que vai lá e quebra as pernas do cidadão ou da empresa e depois oferece uma muleta, um lado de cada tamanho, pra ele andar todo manco e agora fala, compete. Daí claro que não, né? Por isso que as indústrias estão sempre choramingando por mais e mais proteção, por mais e mais crédito subsidiado. A gente precisa romper com esse ciclo. E a maneira de a gente romper com esse ciclo é a gente ter uma visão clara de que, olha, governo não pode ficar se envolvendo na economia como ele se envolve no Brasil. E isso é algo que protege especialmente os mais pobres, porque os mais ricos e as grandes empresas, tudo que eles mais querem, na verdade, é justamente isso, que o governo vá lá e proteja o mercado deles. Queria te perguntar do Maranhão, o senhor Maranhão. Valdir. Esse cara é show. Ontem o senhor a gente colocou Engraçado. aqui ao vivo na Jovem Pan, em primeira mão, a exoneração do filho dele. Tá aqui, eu já coloquei vou colocar no hashtag. O Tiago Augusto Azevedo Maranhão Cardoso, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão, botamos aqui a exoneração dele. Aí eu fui lá no DataSUS e tava o nome dele como médico cardiologista anestesiologista do Dante Pazanese. O cara cagou na tanga lá, demitiram o filho na hora. O que você acha do Maranhão continuando na presidência da trolha ali? Eu acho que isso a gente tem na linha sucessória de um cara já bem controverso como Cunha, um outro cidadão como esse, que faz uma presepada desse nível, demonstra que a coisa tá realmente complicada, né? A coisa tá realmente complicada e nesses 13 anos de governo Lula e Dilma, a gente só retrocedeu em termos de maturidade política mesmo. A gente tá vivendo um período de instabilidade que a gente nunca imaginaria que estaria vivendo. É uma várzea. Mas você pode explicar essa manobra política pro afegão, pro povo acebolado mesmo? Por que acontece? O cara vai lá, ele tira o impeachment, depois ele volta, por favor. Ele anulou e depois Impeachment ele é bagunça? revogou. Como é que acontece Ele nunca... isso? O processo de impeachment nunca chegou a ser anulado, na verdade, porque o presidente nem teria competência para isso naquele momento. O plenário do Congresso, o plenário da Câmara, que votou no dia 17 de abril a abertura do processo no Congresso, ele é soberano em relação a isso. O presidente não pode simplesmente
por decreto, de ofício, anular. Por que ele essa anulou? anulação? Não, Ele anulou ele fez isso. Meteu o louco. Uma manobra, foi uma manobra claramente, enfim... Eu acho Ganha que tempo, pra ganhar tempo. Impulsiva. Na Foi pra melhor ganhar das tempo. hipóteses, foi pra ganhar Ganha tempo. E o que você acha do senador Declínio Amoral? Que isso, cara? Declínio Futuro, Decil. futuro apenado Delcídio Amaral. O aloprado, Fábio, como você define. ô, Fábio, Aloprado, né? deixa eu falar um negócio agora pra você. O que eu fico chateado é o seguinte, eu faço a seguinte análise. O Brasil virou motivo de chacota hoje. Muito. Mundial. Ele virou né? motivo É de chacota vergonhoso, mundial. claro. Mas, em última instância, nós somos os caras que votamos. E a gente não coloca isso. O brasileiro ele tem esse negócio. Porque sempre... Isso é meio do ser humano, mas aqui tem muito isso, né? A mesma coisa, você bate o carro. Pergunta pra alguém que bateu o carro, sempre ele vai estar a 40 por hora, nunca ele é o culpado, nunca ele se responsabiliza, ele sempre transfere a responsabilidade. Para o outro. Então, aqui no Brasil, sempre há uma brincadeira, a gente brinca com o bigodinho do cara e põe o negócio ali o bigodinho Do Severo, fica brincando Tiririca, com o olho do brinca com o Severo. Severo e tal. É tudo feito na palhaçada. E quando o negócio é feito na palhaçada, é esculhambação. E eu acho que pro mundo isso virou uma coisa assim meio vergonhosa. Um circo. Né? Virou meio uma coisa vergonhosa. E no frigir dos óvulos, nós votamos nesses caras. Todos eles que estão lá foram votados nas últimas eleições, né? Isso é que eu não tenho esperança. Eu não acredito, eu acho que o Brasil é inviável mesmo, cara. Mas quando ele... Eu acho que é inviável. Nós europeus... Não, como diria Nós europeus gostamos muito da terra exótica. Como diria o Carlos Lacerda, não dá pra ter Shakespeare no país e Dercy Gonçalves. Exatamente. É Ah, isso aí. sim. Falou Bonito. tudo. Falou tudo. A grande questão, eu acho que é a gente também diminuir nossas expectativas em relação aos nossos congressistas, aos nossos governantes em geral. Porque se a gente diminui as nossas expectativas, a gente volta àquilo que eu falei, a gente diminui os poderes deles também. Quando a gente bota todas as esperanças do país no presidente, acha, agora a gente elegeu esse presidente, agora vai. Não. Um país grande, um país desenvolvido não se faz com grandes presidentes. Ah, Não os se americanos têm essa esperança quando eles elegem um Então. Mas presidente. lá nos Estados Unidos o presidente tem uma influência muito menor nos rumos do Muito país. menor. Será? Muito menor. E Muito isso é menor. ótimo. Não Isso são- é ótimo. Isso é ótimo. Cada Porque estado tem sua lei também, importante. Exato, tem um federalismo de verdade nos Estados Unidos, ou seja, a população está mais próxima das decisões políticas relevantes. Aqui a gente acabou jogando tudo para Brasília. Na verdade, foi Brasília que acabou sugando tudo, né? Então acho que a gente precisa realmente ter mais Brasil e menos Brasília nesse momento. Então, mas a gente precisa devolver pro povo e levar a sério um princípio que tá na nossa Constituição. É um princípio de direito administrativo, que é o princípio da subsidiariedade, que diz que aquilo que as esferas mais baixas podem lidar, inclusive começando do indivíduo, passando para a família, para a comunidade, depois para a prefeitura, depois para o governo do estado e finalmente aquilo que nenhum desses entes puder fazer, como por exemplo, segurança nacional, diplomacia, aí sim a gente deixa pro governo federal, mas a gente precisa tirar esse monte de atribuições do governo federal, porque o governo federal é o que está mais distante da realidade das pessoas. Mas você não acha que tem que mudar a mentalidade também do brasileiro? Claro, com Você certeza. sabe que o Paiva teve aqui e falou um negócio legal, que eu fiquei pensando depois. O Marcelo Rubens Paiva, ele teve aqui. Ele falou o seguinte, como é que é a tua calçada? Porque a calçada, por exemplo, a calçada em São Paulo, ela é obrigação do morador. Como é que tá a sua calçada? Porque a calçada é um negócio que você faz em benefício de todo mundo que anda ali. Como é que é a sua calçada? O seu Você rol social. É Você tipo cuida da sua calçada ou você caga pra sua calçada? Então eu acho que isso tem muito a ver com a própria mentalidade do brasileiro, próprio sentido de cidadania, de como é que o cara tem que ser. E acho muito difícil a gente mudar, porque a gente é muito... A gente corneta a gente muito. é muito da zoeira. Emílio, olha só. Carioca Já há reformou algum a calçada. tempo... Não, isso faz muito sentido, porque já há algum tempo eu venho aqui no programa conversando com os ouvintes aqui e digo uma experiência própria de observação em que fora do Brasil a cultura da porta de casa para fora tem mais valor do que da porta de casa para dentro. Nós aqui no Brasil temos a mania de atrair as coisas tudo para dentro de casa, tudo para dentro. A gente só pensa da porta para dentro, enquanto lá fora as pessoas se preocupam muito mais da porta para fora. E eu acho que esse sentido da porta para fora, a gente tem que começar
a pensar, a adotar isso nas escolas, sabe? Não adianta reclamar só do governo na relação da escola. Vamos fazer os pais participarem mais, a comunidade fazer com que aquela escola funcione. E já temos alguns modelos no Brasil em que isso acontece. Do pai cobrar mais do professor. Tudo bem, isso é um problema cultural, é muito mais extenso. Mas eu acho que é um pensamento que a gente pode começar a praticar a partir de agora. Com certeza. Acho que no Brasil a gente sofre de 2 eixos de problemas, assim, dizendo a grosso modo. Tem, claro, o problema institucional, que é do funcionamento das nossas instituições políticas, públicas, etc., dos serviços públicos, efetivamente. E também tem o problema cultural, que vocês estão falando. Que a gente vive nessa cultura de levar vantagem em tudo. De levar pra casa. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E isso acaba gerando uma série de incentivos pra pessoa também, né? Que acaba se retroalimentando. Então a gente precisa romper com esse ciclo. E começa por aí mesmo, da gente tendo uma visão mais clara do que é o dever do Estado, do que é moral pro indivíduo fazer. Acho que passa também por uma opção moral. Por que fazer isso de bater o carro e não avisar? Ontem, por exemplo, inclusive, fazendo uma confissão da minha inaptidão no volante. Ontem eu tava dirigindo em Porto Alegre, eu fui manobrar e eu dei uma raspada no carro da frente. Saiu vazado, né, irmão? Exatamente, não fiz isso. Mas eu raspei, vi que deu uma raspadinha, ele não foi uma raspada imensa. Peguei um cartão meu, raspei seu para-choque, por favor, me ligue. Deu o telefone do Lula. Mas eu acho que a pessoa deve ter achado que era um trote e não me ligou até agora. Até agora não recebi. Graças a Deus. Até agora não me recebi, mas inclusive se estiver ouvindo aí o motorista de um ponto vermelho de Porto Alegre, que teve seu para-choque. Vai que seja uma linda para-choque mulher. Raspado de ontem. Pode me ligar, eu tirei foto dele, obviamente, inclusive, né? Então. Sem a placa. Então, enfim, pode entrar em contato comigo, quem tem esse cartão e não tiver jogado fora. Vai que seja uma linda mulher. Mas isso... Pois é, né? Mas isso foi meio que aconteceu com o afegão médio, porque o afegão médio, ele sentiu no primeiro momento, ele falou assim, quer saber? A saúde pública é só pra pobre. Aí ele pegou um plano de saúde, eu tenho seguro azul ou seguro gold, eu tenho cartão gold, a minha saúde está garantida, os pobres que fiquem na fila dos hospitais. Aí ele tinha escola, a escola começou a ficar ruim, ele falou assim, vou matricular meu filho no colégio Juazeiro, com esse colégio particular, tem bebedouros de ouro, tal, e não sei o que, colocou o filho. A segurança pública, vou blindar o carro, vou ter uma milícia, vou morar em condomínio. Olha, eu moro no condomínio, lá, chega lá. Fechadíssimo. Então, quer dizer, ele deixou a atribuição o afegão médio, o cara que decide, ele deixou a atribuição do Estado pra pobre. E falou, eu me garanto... Será que ele não fez isso por uma questão de sobrevivência também? Então, eu não sei. A gente não sabe realmente o porquê que o cara fez. Porque não era mais fácil... A corda tá muito frouxa. Não era mais fácil ele juntar com amigos, juntar com a sociedade. Eu sei que eu posso estar parecendo meio vitrola quebrada aqui de insistir tanto nesse ponto, mas a gente só tem... serviços tão ruins em que toca de segurança, saúde e educação, que são as questões básicas, porque a gente permitiu que os nossos governos se metessem com tanta coisa. Se metessem em tantas áreas que não dizem respeito, isso acaba não só tirando recursos daquilo que seria prioritário, como também diminuindo a própria capacidade administrativa deles de darem uma administração minimamente eficiente e aceitável para esses recursos. Porque o Estado Nacional moderno, como a gente diz, foi criado para garantir a segurança, para sair daquele estado de natureza anterior, né, em que uma hora o vilarejo era atacado por um bando, outra hora era por outro. Eles pegaram e concluíram, olha só, vamos fazer um acordo aqui que a gente vai ser atacado uma vez por ano só, por um bando só. E esse bando, em vez de nos atacar, ele vai nos cobrar impostos. Sim. Então, mas Fábio, mas isso aí foi tudo atribuição que veio pro Estado, certo? Cuidar do quê? Cuidar da segurança e cuidar do social também, cuidar dos pobres. Educação e saúde básica, uma rede de assistência social básica também, claro. Então, isso foi tudo atribuição do Estado. Aqui, ao invés da gente... vamos imaginar que a gente mora num bairro e que você tem uma escola pública. Não seria mais fácil você juntar com seus amigos e melhorar a escola pública lá, não sei como, do que matricular o seu filho numa escola particular? O famoso crowdfunding. Exatamente. Todo mundo bota um pouco e constrói. Isso pode ser feito de forma privada. É meio maçonaria também. Não é maçonaria. Ajuda. Cooperação. Você pode também chegar para fundações melhorar e pedir seu bairro. aquilo que eles chamam de endowment, que é fundo soberano. Sim, Harvard foi criada com fundo soberano. A gente tem várias maneiras de fugir desse poço, desse poço sem fundo que se tornou a educação pública no Brasil. A gente tem várias experiências muito interessantes mundo afora, por exemplo, de escolas comunitárias.
Por exemplo, em vez de o Estado ficar patrocinando uma escola pública com todas as ineficiências, enfim, a gente tem que fazer concurso para professor, etc. Ele vai lá e dá um subsídio individual pro aluno e para a família do aluno, e ele vai lá e escolhe a escola onde ele vai colocar, ou até mesmo ele pega escolas públicas e dá para grupos de professores Seria fazerem a de uma gestão. certa forma uma privatização da Exato, coisa. se criou uma um fantasma que é ruim, que se não criou vai... um tabu em torno da palavra privatização, né? Nisso Parece o que PT é tá um dos se grandes vendendo. culpados, como se o culpado. privado fosse ruim Claro. e o público fosse de todos. Eles querem o McDonald's próprio, se tem mas ideia- beleza. Tem Imagina um pergunta de barbudo ouvinte fazendo pra um você sanduba, aqui, não ó. dá, né? Pergunta de ouvinte. Matheus Valadão pergunta. Pergunta ao Fábio em quem o PSL, quem o PSL vai apoiar nas eleições paulistanas e o que ele acha de cada candidato à prefeitura de São Paulo. Nossa, que O pergunta. PSL deve ter candidato próprio nas eleições paulistanas. Pode dizer quem é? Não, ainda não. A gente ainda Vai ser você? Não. Até porque meu título de eleitor tá em Porto Alegre, né? Você vai sair? Então, a gente tá discutindo isso pelo fato de que, como a gente é um partido recente, num processo de renovação recente, então a gente tá querendo estabelecer nossas bases de uma maneira bem marcante nas eleições. Então, o pessoal tem ventilado a possibilidade de eu sair candidato a prefeito de Porto Alegre. Fazer uma candidatura conceitual, uma candidatura pra pautar alguns pontos. Claro, se ganhar, O que é uma vai ser... candidatura Você conceitual? vai fechar a Gruta Azul? Não faça isso. Olha, Você vai fechar a Gruta Azul? fechar não, fechar Vai pra fazer comemorar, filial. quer dizer. Ah, entendi. Fechar pra comemorar a vitória. Muito Eu queria mais. saber o seguinte do Tonholi até, né? Eu vi uma reportagem da CNN, a Dilma deu aquela entrevista lá, e a CNN tem um repórter político, um americano, óbvio, que tá aqui. E ele falou bem pra cacete do Lula e falou mal pra caramba quem tá defendendo o impeachment. O que vocês acham? Por que tá acontecendo isso lá fora e eles têm essa visão? E qual seria o interesse da CNN, talvez, Tonholi? Não, o cara que tem defendido a CNN, até a gente falou no Pânico aqui, ao vivo, é o cidadão que mora no Rio, numa favela, e deu aquele furo dos grampos, etc. É um grande jornalista. Glenn Greenwald. Sim, ele não ia citar ele, mas tudo bem. E ele é um cara progressista e defende cegamente PT. Progressista no sentido de esquerdista, né? Porque a própria palavra progressista acabou se diluindo. Diluiu. Torcendo um pouco, né? Porque quem é que é contra o progresso, Aí o que afinal, né? aconteceu... Quem é que não é progressista? A bandeira Ele é o defendeu progresso. tão cegamente o PT que aí a CNN mandou a Cristina Mampor pra cá e a mulher deu uma porrada na Dilma, que vocês viram, né? Sim, na entrevista, tudo. Tá, Pelo amor de Você tá Deus. fazendo isso tudo, mas você vai cair, tipo... O que você Seus acha dias disso? estão contados, a vida após o impeachment, o que que essa... Então foi uma Ferra coisa ela. pessoal do repórter. Não, eu acho assim, a CNN, ela deixa acontecer. Mas o cara falou o que quis e a Mampur falou o que quis também. Tá certo. Né? Muito bem. Eu vou pro break direto agora, o papo tá muito bom. O Fábio Osterman tá aqui hoje. Mande a sua pergunta, @Programa Pânico. Ele é cientista político, advogado. Estamos batendo um papo aqui na Jovem Pan. Próximo bloco, a sua pergunta entra aqui no @Programa Pânico. Já a gente volta. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós estamos recebendo o cientista político e advogado Fábio Osterman. O Fábio, ele é formado em Direito, ele é um gaúcho, tá aqui com a gente, agora tá entrando na política e ele parece que vai se candidatar a prefeito de Porto Alegre. Teremos um novo cara na política. Pra combater os genros da vida. Isso. Pra você... Família, Luciana deve te amar, né? Luciana Genro lá, né? Já participei de um debate com ela. uma cara, vez, tu foi bem- queres o que é o... Parece minha síndica o do imperialismo aqui, você quer imperialismo, nós vamos discutir porque as crianças precisam de benefícios. Boa imitação, hein? Fascista, Boa imitação, seu hein? discurso é fascista. Ô, Emílio, o nosso doutor estava lembrando no intervalo da dignidade do Nixon em renunciar. E aí eu falei que eu ia resgatar uns trechinhos aqui pra gente sugerir a Dilma, né? Então aqui, ó, trechos do discurso de renúncia do Nixon, 9 de agosto de 74. Olha aqui, ó. É evidente que já não conto com o necessário apoio do Congresso. Enquanto eu tivesse, lutaria até o fim. Abre aspas. Se alguns dos julgamentos estiverem errados, falando sobre o escândalo, e alguns estiveram, acredito que foram feitos no melhor dos interesses desta nação. Aí fala assim, ó. O meu instinto é repelente de todo o instinto de meu corpo.
lutar por uma defesa pessoal custaria muito a esse país e ao Congresso. Olha que exemplo, Dilma. Poderia, né? Boa, Nixon. Mas eu acho que ela tá mais na linha. Eu acho que ela tá mais na linha de recorrer a forças ocultas tramam contra o meu mandato, na linha do Jânio Quadros. Sim. Até na linha psiquiátrica, ateia. talvez. Né? Então, mas você acha que a Dilma... Tem medo de ir pra cadeia. É porque a gente vê, Ela é brisolista, Emílio. Ele Sou sabe do que eu tô falando. brisolista. Ela brisa muito. Brisolista é aço, meu irmão. É a capacidade de destruir a parada toda. É complicado. Então, mas eu acho que... Eu não sei qual é a palavra que eu usaria pra Dilma, mas eu acho que ela podia ter saído de uma maneira mais honrosa de tudo isso. Isso que aconteceu ontem foi... Oi? Nós vamos... Não, eu não sei o que é. O que você acha que acho tá que ela passando? poderia... O que você acha que tá passando na cabeça da Dilma? Já desisti de tentar imaginar, sinceramente. Eu acho que se ela fosse uma pessoa que tivesse um mínimo de bom, enfim, é um exercício de hipotético infindável, né? Se ela tivesse um mínimo de bom senso, ela não seria Dilma, ela não teria se filiado ao PT, não teria sido ministra do Lula, etc. Mas ela não deveria, ela sabendo da situação fiscal do Brasil, ela não deveria ter concorrido à presidência, porque ao concorrer ela acabou pra vencer, ela viu que a única maneira de ela vencer seria fraudar as contas públicas. Ou seja, passar um cheque especial, só que a gente não tem cheque especial. E é proibido ter cheque especial justamente pelo fato de que a gente está falando de dinheiro público. Não se pode usar dinheiro público em benefício privado ou em benefício partidário, que foi o que ela fez na eleição de 2014. Mas hoje, enfim, restam poucos caminhos para ela manter um mínimo de dignidade, enfim, digamos, para família dela poder seguir morando no Brasil, pro neto dela não ser bulimizado na escola. Enfim, Mas fala sério, do fundo do seu coração, você acha que isso é motivo pra impeachment? Com certeza. Pedalada? Então vamos. Não é vamos pedalada, tirar é fraude Gera fiscal. Alckmin. Sim, claro. Vamos com tirar certeza. geral. Se for comprovado, Cara de Minas, se o lá. Tribunal de Contas comprovar que realmente ele fraudou as contas, mas é que a grande questão é que Não, pedalada isso aí fiscal. foram todos prefeitos Pedalada e fiscal. governadores. Não, isso na verdade é uma Meu, o falácia, porque Brasil eles não podem. vai parar se todo mundo Pera aí, for ó. embora. A Dilma adiou repasses para bancos públicos. Isso um governo de São Paulo não pode fazer. A prefeitura de São Paulo não pode fazer. Nem sequer tem competência para isso. Não pode fazer. E caso venha a se utilizar das suas atribuições e competências para fazer algo parecido, deve sim ser investigado, deve ser denunciado, deve ser julgado e se considerado Tu é golpista, deve ser cara. condenado, claro. Guri, tu é golpista. Quem tem bandido de estimação, sinceramente, quem tem bandido de estimação é petista. Guri, tu Dada é essa situação. golpista. Tu é golpista, guri. Então, mas você não Você acha que isso- todo partido tá contaminado, então? Ou tem pessoas boas no PT? Sei, eu acho que quem tinha realmente e não estava envolvido com a história já saiu do partido faz tempo. Porque né? o Marcelo Rubens Quem Paiva ficou falou até aqui... hoje no PT é porque, olha, alguma coisa deve ter ali. Tá defendendo um salário, né? Não, o PT foi uma grande decepção. Eu acho que foi uma grande decepção, principalmente para quem não é sindicalista, para quem não tem essa visão mais, digamos assim, mais filosófica daquele negócio. O romantismo, o romantismo. Deixa eu fazer uma confissão pessoal aqui, Emílio. Ah. Eu, inclusive, votei no Lula em 2002. Sim, então mas Votei no Lula em 2002, enfim. Eu votei no Lula 2 vezes. Eu fui enganado por esse ladrão. Eu, graças a Deus, nunca votei nele. Não, fui enganado pelo Dá um ladrão. desconto que eu tinha 18 anos também. Eu votei. 16 eu não tenho votei. vergonha. Então, quer dizer, você acha que essas pessoas não veem, eles não veem o que eles fizeram com o país, eles não conseguem enxergar isso? Mesmo a Dilma... É que é um caminho sem volta. Ela não consegue enxergar... As pessoas encontram maneiras de se justificar. De justificar seus próprios atos, seus próprios... Até os atos mais bárbaros as pessoas encontram maneiras de justificar. Tipo, eu fiz porque eu precisava. Especialmente quando estão trabalhando supostamente em nome de uma causa. Tem pessoas que acabam sendo virtualmente lobotomizadas em nome de uma causa. E claro, tem os picaretas. Os picaretas estão lá, a gente sabe muito bem por quê. Estão pelo dinheiro. Virou esteira ergométrica, o caminho seguido, Mas né? vem cá, elas são sociopatas? Nossa, gente. Sociopatas? Não vamos diagnosticar também. Eu não sou um psiquiatra, mas eu acho que possivelmente sociopatas estão sobre-representados na política brasileira em relação à Eu sociedade. acho isso, sinceramente. Então, mas o Lula me parece ser um cara mais assim, mais malaco. Eu considero o Lula
eu fiz uma análise profunda. Uma análise Epistemológica. profunda das ligações do Lula. O Carioca me passou e eu até hoje, pra dormir, Demais, eu fico né? Você escuta. É Sensacional. 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 O Lula é um cara que me parece não ter muito, assim, essa... Frescura? Não é frescura. O Lula parece que ele não tem, assim, essa ideologia. O Lula é um cara do... vamos resolver aqui, vamos resolver. Pernadinha de anão, como diz o Ele professor não tem Tonholi. isso, ele não tem... Eu ri da pernadinha de anão, né? Ele não tem aquele negócio da Dilma. A Dilma tá lá com os caras da Uni. É patético, você vê ali... O Lula é ali, capitalista, né, ela tá num foi. bunker, né? O Lula Ela tá é num diferente. O Lula é Como ele diferente. é? O Lula cumpria a agenda da retórica socialista, de esquerda, do Foro de São Paulo. Eu acho que por uma questão muito mais de alto interesse, porque ele encontrou ali um nicho para ele também. ser o grande líder e satisfazer suas vontades de ser um grande líder, de ser o líder máximo, de ser, sei lá, o Kim Jong-il do Brasil. Porque ele é uma pessoa com uma verve autoritária. Sim. Ele é uma pessoa... o cinismo demonstrado por ele nessas gravações e no seu... Enfim... Quem vem acompanhando a vida pública dele percebe que não é uma pessoa que tem um mínimo de escrúpulos pra fazer isso ou aquilo. É uma pessoa que faz tudo, eu acho que não em favor da causa, mas em favor do próprio personagem dele. Mas o pessoal do PT, obviamente, não é... Mas vamos lembrar que ele fazia greve dos metalúrgicos para as montadoras poderem repassar pro carro o aumento que elas iam dar. Tanto que ele nomeou depois o Miguel Jorge, que era da Anfávia, ministro dele. Tanto que ele é amigo do carro, que ele reclamou. Quando o Haddad veio aqui, eu falei pra ele: eu cheguei atrasado por causa dos 50 km, Haddad. Ele era um cara pró-mercado. Pró-mercado eu não diria, mas ele é pró-corporativismo, ou seja, ele é a favor desse acordão entre empresas, sindicatos, governo, vamos fazer um bem bolado aqui. É um bem bolado, né? Ele é a favor disso, ou seja, ele é essencialmente um picareta. Gambiarra. É uma alma de picareta. Projeto criminoso. Picareta pesado, olha, eu posso pensar em outros mais pesados ainda. É meio da gambiarra, do cambalacho. Como diria o professor Vila, é um bandido. Projeto criminoso de poder, esse homem é um bandido. Extremamente sedutor. Não, o professor Vila é muito nervoso. Não, mas ele é professor. Eu prefiro ver ele por esse lado, que é o que o Fábio falou agora. Ele fazia um bem bolado. Ele falava... Não, mas ele é um bandido. Lula é um bandido. E o Temer? É um picareta bandido. O que você acha do Temer? Eu não votei no Temer, né? Mas você acha Não, mas eu quero saber o que você acha E do não Temer. votaria e não pretendo votar caso ele venha a sair eleito. Acho que ele é a pessoa que infelizmente nos sobrou nesse processo. Não acho que é um estadista, não acho que é uma pessoa de reputação ilibada, e acho que se houver imputações a serem feitas contra eles, tem que ser investigadas e caia também. Mas ele vai é ser temerário. Olha só, É temerário ter Temer na o presidência. Temer é um político, né, das antigas, é um cara que tem uma vida pública, sei lá, de 40, 50, quase 40 Tem um e tantos histórico. anos. Tem uma bela 50 anos. Tem um histórico. Eu acredito que ele sabe que o povo na rua que colocou ele lá. Isso ele sabe. Esperamos Então, que saiba. Ele sabe. Não, ele sabe. Senão a gente vai mostrar pra ele rapidinho. Ele sabe. E ele sabe que tem um monte de rabicho pra pegar ele. Então eu acredito que ele vai ter a sapiência de colocar um ministério mais técnico. Você vai ver. Mas tomara, ele vai dar uma regada pra... falando... Ele não vai fazer o jogo da Dilma e do jogo do PT de tomar lá da cá. Ele vai evitar. Ele tá num equilíbrio complicado também, porque por um lado, ele sabe que ele precisa trazer gente boa pro governo, e por outro lado, ele sabe que ele precisa também acariciar, alimentar os apoiadores. Então nessa hora, os próprios partidos políticos têm que ter a serenidade de, olha, entender o momento. A gente precisa se unir em torno de um projeto mais concreto de restabelecer o país, né? Porque a gente tá realmente numa situação complicada, a gente tá numa jamanta sem freios descendo ladeira abaixo. A gente precisa de alguma maneira parar com Mas isso. os caras só estão preocupados com o deles. É O verdade. cara não tem esse espírito republicano que você quer. Não queira. Emílio, mas a história, a vaidade, tem a vaidade, Não, Emílio. tem, Tem a vaidade do político, é vaidoso. O Lula tem a maior vaidade dele e morreu Carioca, pela própria. Desculpa, mas você tá Olha, sendo... companheiro, veja bem, o brasileiro nunca antes na história desse país. Tudo era nunca antes na história desse país. Não. Nós estamos sendo ingênuos cagando de achar medo. que os caras vão mudar. Quem tá cagando de medo?
Quem? o Temer, esse pessoal tá todo cagando E o, dinheiro. e o ex-ministro da Fazenda tá ou não? Não, não tá. Te Ah, garanto. Deixa eu falar. tá legal. Eu garanto Só pra pra saber. você que não tá. Você falou do Temer. Mas que eu ótimo que esteja com medo. A melhor coisa que tem é político com medo do povo, com medo das instituições. É a melhor coisa que pode existir. Tomara. Porque o medo gera mudanças. A pior coisa que pode existir é político muito confortável, muito tranquilo. Sem medo de japonês. Sem medo de japonês. De japonês, exatamente. japonês. A japonesada vai colar Quem não isso, faz nada rapaz. de errado não tem por que ter medo de japonês. Mas o grande ponto é a classe política ficou muito tempo numa zona de conforto, ficou ali fazendo seu bem bolado, ficou ali jogando seu joguinho, esqueminha. e a gente chegou onde chegou. A gente perdeu uma série de oportunidades de melhorar esse país. E a gente precisa mudar isso. Então, mas por que o PT não teve oposição? Porque foi comprado? Em boa parte foi comprado, Você todo acha mundo que sabe. foi comprado Não, em primeiro lugar eles tentaram comprar diretamente, que foi o mensalão. Viram que não deu muito certo. Em segundo lugar, eles pensaram, bom, já que o mensalão não deu certo, vamos fazer uma tecnologia mais sofisticada aqui. Vamos conseguir financiar a base aliada por meio das estatais. E é por isso que é um dos grandes motivos pelos quais a gente precisa vender todas as estatais e acabar com essa oportunidade de corrupção incrível que são as empresas estatais no Brasil. Mas foi uma corrupção indireta, foi uma compra de votos indireta isso que fez. Ou vocês vão me dizer que o PP, o PR aderiram ao governo Lula e Dilma por uma visão de não, temos queremos um Brasil melhor, ou temos uma afinidade de agenda com eles? Claro que não. Claro que não. Então o presidencialismo de coalizão já era, né? O presidencialismo de coalizão do Brasil, ou seja, fraco. um presidencialismo onde o presidente se elege e depois ele tem que montar a base em cima Mas o dos modelo é recursos esse. públicos. O modelo do Temer é esse. Vai ter que mudar. Eu acho. Como é que ele vai mudar? Reforma, pô. Ah, você acha que é assim, meu? Mas a ideia é essa. Ah, você acha que é assim? Precisa de É um rei, difícil, então. demora. Não é, Tá não parecendo é a Revolução cobrar. Francesa. Olha, há um ano atrás, Marina Manteiga, você falava assim, mas nunca que a Dilma ia cair. Caiu. Mas nunca que o Lula ia passar de carro preto. Passeou. Mas meu pai passeou também. Gente, é assim, filha. Ele foi preso? É meio Revolução Passeou. Ele foi isso, preso? né? Andou de Uber da Federal ou não? Foda-se. Qual o problema? Foda-se não, meu. É lei, Não, meu. Marina. A lei é lei, meu. Mas Errei, calma, Pega leve, é o pai dela, cara. Sem brigas. Pediu campanha lá no CAF lá. Deus, Eu acho que na real. Peraí, A real não, vai lá conversar com o Moro lá. Sem ataques pessoais. Eu acho que a gente tá vivendo hoje. Vamos Vai pensar na no lado real. positivo. Aí, galera. Moro, tamo Tá junto, vendo? moleque. Peraí, está fica havendo uma quieto. moralização e isso é positivo. Com certeza, com Não, certeza. filho, Tá havendo uma caralho. moralização. E essa moralização tem que ser pra todos os lados, Todos independente os de lados. partido. Esse que tem que ser, essa tem que ser a mentalidade dominante Não na sociedade pode brasileira. sobrar necessaire especial pra alguns. Necessaire igual pra todos. Perfeito, perfeito. não vamos perder o nível da discussão É, aqui. o nível... Evandro, o nível- Eu não tô falando do nível- pai de ninguém aqui, tô nível falando do caiu. ministro. Não, Ponto. E a gente, Sim. tá vivendo hoje um momento que apresenta uma grande oportunidade pra gente fazer essas reformas também. É, claro, em um primeiro momento o que o governo Temer vai ter que fazer é apagar o incêndio. Porque eu gosto de fazer essa analogia. Hoje no Brasil a gente tem, na verdade, uma louca piromaníaca tocando fogo nas paredes da casa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa pessoa de dentro da casa e depois apagar o fogo. Apagar o fogo não vai ser fácil. Emílio. Mas Deixa eu precisa só ser colocar apagado. isso. Deixa eu Depois só- de apagar o fogo, a gente começa a fazer as reformas. Deixa eu só Eu acho que, até por uma questão E o de... PT, mais uma vez, vai atrapalhar. PT vai com tentar certeza atrapalhar. Como Peraí, ele mas atrapalhou em muitas boas oportunidades. Seja por meio da sua base, seja por meio dos Claro. seus chamados movimentos sociais. Tira né, que já Fegalha, começaram essa hoje galera a- aí, meu. Só um segundo. Vamos esquecer paixões partidárias. Não é paixão. Não, é pera aí, realidade. só colocar uma coisa agora. Eu gosto da Marina. Eu estava vendo alguém, eu li alguma coisa do Mãos Limpas na Itália. Sim. E o cara tava falando o seguinte: o momento de se mudar é agora. Por quê? Porque o corporativismo dos políticos vai fazer com que isso não aconteça Perfeito. futuramente. Então ele fala, esse é o momento de mudar tudo. Sim. Então quer dizer, a população ela não pode se desmobilizar agora. Tudo que foi feito, esses movimentos que foram bacanas, tal, não sei o quê, que tirou o PT, tirou a Dilma, vai ter um novo presidente aí, semana que Inclusive, vem. os caciques do PMDB estão todos na Lava Jato. Exatamente. Então agora... Vamos embora, vamos dar uma aqui pra Agora, isso. Fábio, você acha que vai ter essa mobilização? O cara vai continuar na panela? Porque panela, eu acho panela muito de última categoria. Cafona, bater né? A panela, Eu a panela nunca obviamente, não pode ser um fim em si mesmo, né? Mas acho que Então, mas você é não- importante pra Então, demonstrar mas insatisfação, você mas a gente não- tem que ir além. Mas pense comigo, cá com os meus botões e com o meu pessimismo, não diria pessimismo, eu diria Realismo. realidade arguta. Você não acha
que os políticos, a hora que tirar o holofote deles, eles vão dar um jeito de articular pra não deixar mais ter o Moro, pra não deixar mais o japonês da Federal. Você acha que esses caras não vão... Já teve um negócio aí que eu tava vendo ontem, que o cara tava falando lá do Ministério Público, que já estão mudando aí o negócio que a empreiteira fez ontem lá, como é que chama? Acordo de leniência. Acordo de leniência. Acordo de leniência, o cara já quer dar uma mudada. É um bi, né? Eles querem dar um bi. Mas agora vai vencer agora essa leniência. O cara já quer dar uma mudada. Quer dar uma pedalada. Uma pernada de anão. Já quer dar uma pernadinha, é um deputado, entendeu? Você não acha que agora eles vão... Falar, ó, gente, você viu como é que foi lá? Vamos nos preparar. Eu sou otimista. Eu acho que a gente está vivendo um momento novo na história do Brasil, não só pelos fatos políticos que a gente tem passado, mas também pelo próprio desenvolvimento de tecnologias que acabam nos aproximando das decisões, acabam nos aproximando dos políticos. Quem nunca recebeu um telefone de político, número de telefone para mandar o WhatsApp para encher o saco, né? A gente está se aproximando e daí eles mudam o telefone e o pessoal consegue de novo. Ontem mesmo tava rolando em grupos de e-mail meus o telefone do Valdir Maranhão. O pessoal encher o saco e infernizar ele. Eu acho que ele deve ter mudado. Tem mudado umas 3 vezes. Vamos montar um grupo. Osterman, tem uma pergunta E a do Anatel ouvinte. quis limitar a internet. Peraí. Pergunta do ouvinte. Isso aí não prospera, não tem como. Não tem como prosperar. Pergunta do ouvinte Robertson Alves pra gente aqui, ó. O que você acha de que o Temer tenha entregue o Ministério da Ciência para um bispo? Ele já recuou nisso, né? Minha resposta é... A teoria do Big Bang foi descoberta por um padre belga chamado Georges Lemaitre. As coisas não são... Inclusive, parece que ele já recuou disso. A última informação que eu tive é que ele ia, inclusive, incorporar o Ministério da Ciência e Tecnologia em outro ministério, para realmente dar uma enxugada. O que eu acho que é fundamental nesse momento, não só para a questão de mostrar para a população que tá realmente se cortando na carne, como também para botar as contas em ordem, né? Porque a gente era para estar já fazendo um superávit esse ano, mas já tá incorrendo num déficit imenso nas contas públicas, ou seja, o final do ano vai terminar complicado. O governo Temer vai começar 2017 com um ano bem complicado. Espero que a lei orçamentária para 2017 seja mais rígida, se possa diminuir gastos, e que o Congresso tenha essa noção de que, olha, não dá pra ficar... não é mais festa isso aqui. Cada um pede uma emenda aqui, outra colar, e aumenta gasto aqui, ministério de não sei o quê. Acabou essa história. A gente precisa realmente mudar. Eu tenho 2 certezas em relação a tudo isso. Todos nós vamos morrer e os caras vão aumentar imposto. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. São verdades absolutas, Emílio. Essa é a verdade absoluta. Emílio. Vai aumentar imposto. Fábio, muito obrigado por você ter vindo. Eu vou passar aqui. Foi muito legal o papo com você. Espero que você volte aqui. É muito bacana ter... A gente tem... Todo mundo fala, quem que eu vou votar? Quem vai ser o cara que vai entrar na política? Vou votar no Fábio. E a gente... Vou mudar meu título de eleitor pra Porto Alegre. E a gente quer mesmo... Pra esse ano não dá mais tempo, infelizmente. Mas pra 2018, quem sabe aí, ó. Eu vou te ajudar. Pra ser sua boca de urna. Pra você conhecer mais o trabalho do Fábio, é fabioOsterman.org. Osterman escreve OSTERMANN. Pode procurar minha página no Facebook também, facebook.com/FábioOsterman1. Infelizmente algum desgraçado pegou o /Fábio Osterman lá. Não sei se pegou pra querer me vender no futuro, mas não vou comprar. Vou destruí-lo. Fábio Osterman. Osterman escreve OSTERMANN. Lá no Facebook você pode entrar e pode brigar e encher o saco dele muito. Fábio, obrigado por você ter vindo, tá? Valeu, obrigado pelo convite aí, fico à disposição. E continue o seu trabalho aí. Maravilha. Valeu. Muito bem, queridos. Fábio Raban. Melhor encerrar, né, meu? Melhor encerrar. Chega, pelo amor de Deus. Tá dando pau aqui. Melhor encerrar. Não, né, que tá dando pau. Pera aí, não, sem brigas. Tá dando briga. Sem brigas. Eu não vou admitir que as pessoas fiquem fazendo barraco com a Marina Manteiga. Primeiro, a Marina não tem nada com isso. Vocês estão querendo arrumar um bode expiatório e não vão atacar a minha amiga Marina Manteiga. Obrigada, eu não ataco ela. Principalmente por ela ser uma menina muito bonita, educada, inteligente. Muito meiga. E ela não tem nada com isso. Demais. Então, Ajudadora. ela não tem nada com isso. Então, se vocês quiserem alguma coisa, vão falar com o Guido Manteiga, @Guido Manteiga. É isso aí. Meu pai não tem Twitter. Exatamente. Eu acho muito deselegante
você atacar um familiar que não tem nada a ver com Mas peixe. agora que o pai dela é do rap, mano, o bagulho ficou louco. Mas vem cá, Emílio, não tô atacando ninguém aqui. Não, eu sei, Carioca. Não, não tô mesmo, não tô mesmo. Mariana sabe disso, não tô atacando. Ah, que isso, teu pai foi preso? Não tô falando você. Senão a gente volta... Não é questão de atacar, é questão de que falar uma evidência aqui, a gente Evidência não é, né? Evidência é evidência, sempre será. E a prova? Senão a gente Estão indo atrás. Não pode pegar no pessoal aqui. Não, ninguém tá falando no pessoal. Claro que que fala uma coisa, tem que falar outra. Mas é que é o pai do amiguinho, tá envolvido, a gente não deve falar. pai do amiguinho não se mexe. Exatamente. Pai do amiguinho nunca A se gente mexe. não pode falar. É uma figura Porque, sagrada. mesmo porque... Então não fale do assunto aqui. É uma coisa que, mano, eu sei. você vai defender. Mas você não pode. Senão a gente volta na época de Tiradentes. Na época do Tiradentes... Não, mas não é era isso, assim. Emílio. Não. Na época do O Tiradentes... que eu tô falando é o seguinte, é o que pai fala... era culpado, Então não o filho- toca no assunto, Pronto. Acabou. Se a minha mulher Eu não toco no matasse assunto. Não, uma- mas não tô falando de você. É, claro. Você falando da tem um gente. microfone. Se alguém na Eu tô escola da fala- sua filha fala mal de Eu tô você, não vai falando... ser legal. Exatamente. Eu tô falando aqui Sim, dos... mas Dos haters. Peraí, eu tô falando aqui dos ouvintes Sim. que estão aqui me atacando. Me atacando Cabeçudo e também. maconheiro. Cabeçudo maconheiro. Então... Por que isso? E estão aqui falando da Marina. Estão atacando a Marina. Ela nunca teve cargo público, ela nunca foi política, ela nunca fez nada. Graças então, a Deus, não, aqui nem vou vocês não fazer. vão atacar. Mas tá com as unhas vermelhas por causa do PT. Porque realmente... Não, é porque eu gosto de vermelho, sempre Agora usei tô- vermelho e vou continuar usando. Agora estão me chamando de arregão. Arregão. O que mais? Arregão, caralho. Ô, Marina. Ô, Marina, que Meio-dia, isso? Marina. Eu te Não, defendendo são 2 aqui, da você manda- tarde. Que isso, Você mano? manda um carvalho? Carvalho. Então, eles estão aqui me atacando muito. Emílio Bundão agora. Emílio Bundão. Emílio Viado. Emílio, Não o é que você vai viado. fazer Viado. quando você chegar na sua casa? Você vai contar não, o quê? eu não vou fazer nada. Eu quero dizer o seguinte. Se você quiser entrar no Twitter, estão te enchendo muito no Twitter, né? Então, mas eu não leio, estão perdendo o tempo deles. Lê sim. Petista não sabe ler, pô. Leio. É verdade, eu não sei ler. Eu Nem entendo braille. colégio alemão, então eu não sei. Sacanagem. Alfabetizado em Eu fui alemão. alfabetizada em alemão. esse é Falou o problema. pastor. Amanhã, quem nós teremos amanhã aqui? Flávio De novo, Flávio política. Morgan. Nossa. Quem? Flávio Morgenstern. Quem é Flávio Morgenstern? Jornalista. Ele é jornalista? Articulista de onde? Ai, da onde eu não sei. Da Floca de Eu São acho que é Paulo? da Foca. Ou é da Jornalista Vega? políticas. Da Floca e da Vega. O Sport Muito bem. Ever. Amanhã, então, estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan, ao meio-dia, horário de Brasólia. Olha, tudo de bom. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.